O impagável Walter Pomar, dirigente do PT, respondeu, ele, pelo jeito nós vamos debater isso aqui até o ano 3000, porque por mais que a gente mostre para ele que os argumentos dele não têm pé nem cabeça, ele volta a insistir, dá a volta nos argumentos, fala com um ar assim, não, mas isso aqui é óbvio e tal. Não vou aqui, eu vou responder tudo que ele falou, logicamente, mas queria pegar só um argumento, que é o seguinte, ele fala que o PCO defende o Elon Musk e uns escrotos. Né? Esse é o grande argumento dele. Que na realidade é um argumento que não vale nada e é calunioso. Né? Por que é calunioso? Ele não consegue aceitar, ou ele dá a volta por cima para não aceitar, e esse é um argumento de muita gente, que quando você defende um determinado princípio político, você não está defendendo a pessoa que está sendo vítima daquela arbitrariedade, você está defendendo o princípio. Vou dar alguns exemplos para mostrar como é idiota esse argumento da defesa do Elon Musk. O PCO é contra a pena de morte. Nós somos contra que haja na legislação a pena de morte, inclusive a pena de prisão perpétua. Vamos supor que a propaganda sionista, mentirosa e safada, se materializasse no Brasil e um cidadão aí totalmente psicótico matasse 40 bebês e cortasse a cabeça deles. É difícil de acreditar nisso em qualquer situação, mas vamos supor que acontecesse isso. Aí o pessoal ia falar, pena de morte. E o pessoal ia falar, não a pena de morte. Aí o Walter Pomar, que é meio limitado intelectualmente, ia falar, o pessoal está defendendo o assassino de 40 bebês que cortou a cabeça dos bebês, que cozinhou um bebê no forno e tal. Dá para perceber que o argumento é uma idiotice total? Vou continuar, porque eu acho que esse pessoal da esquerda pequeno-burguesa, você precisa provar isso aí umas 200 vezes para o cara começar a fazer o cérebro, girar a manivela para fazer o cérebro funcionar. Não só o PCO, mas todo mundo é contra o genocídio. É ou não é? Quem que é a favor do genocídio? Aí, você tem uma população que é mal vista. Por exemplo, os sionistas. Né? O sionismo é um movimento criminoso. Vamos supor aí que o Estado de Israel seja invadido por um país árabe, e esse país árabe começa a matar os judeus, mate lá 500 mil judeus. Nós temos que ser a favor do sionismo, do genocídio, porque nós somos contra o sionismo? E se a gente for contra o genocídio, nós somos a favor do sionismo? O argumento é um argumento para pessoas intelectualmente prejudicadas. O problema aqui, que acontece com a esquerda, é o seguinte, a esquerda não tem princípios. Ela é intrinsecamente oportunista. Se uma coisa acontece contra mim ou contra uma pessoa que eu gosto, eu sou contra. Se a mesma coisa acontecer com uma outra pessoa que eu não gosto, eu sou a favor. Quer dizer, né? Por exemplo, julgamento farsa, perseguição judicial. Contra o Lula, depois que, né, logicamente depois que o Lula foi absolvido e tal, eu sou contra. Porque na época que o Lula estava lá no julgamento, não vi muito empenho de ninguém sair defendendo o Lula também. Né? Mas depois que aconteceu, que ele está liberado, que agora ele é presidente da República, todo mundo é contra as arbitrariedades que foram cometidas. Julgamento do mensalão, você é contra.
Por quê? Por que nós fomos contra o julgamento do mensalão? Porque era o PT? Não. Nós fomos contra porque era um julgamento farsa. Era uma farsa judicial. Na mente do Pomar é o seguinte: o julgamento do mensalão era uma farsa porque o pessoal era do PT. Também não defendeu esse pessoal na época. Agora, se for contra o Bolsonaro, se for contra esse, contra aquele que eu não gosto, tudo bem, o julgamento farsa. Quer dizer, não tem princípios, não tem programa. É uma política de conveniência. Né? É uma política de somos nós contra eles e tudo que fizerem contra eles eu apoio e tudo que fizerem contra nós eu sou contra. É isso, simplesmente isso. E muita gente está sendo educada nessa filosofia política rasteiramente oportunista. Qual é o problema dessa filosofia oportunista? É que você perde totalmente a autoridade política. Se você é favorável à censura do monarca, porque o monarca é direitista, você não vai ter autoridade para ficar contra a censura do seu próprio partido amanhã. O pessoal vai olhar e falar, você é um picareta. Você perde a autoridade política. Aqui, logicamente, nós temos uma questão que é a seguinte: a esquerda pequena burguesa não liga muito para a opinião popular em geral. Né? Você vê que eles se especializaram em chamar todo o eleitorado do Bolsonaro de gado. Agora eles pararam porque eles perceberam, finalmente, né, que isso aí não vai dar certo. Então eles não ligam para a opinião de ninguém. Eles são muito arrogantes, eles acham que eles falaram, pronto, vai acontecer, é isso aí. Né? E por isso que o Pomar fala que o PCO defende os escrotos. Não, o PCO não defende escroto nenhum. O PCO defende os direitos democráticos da população, em particular da população trabalhadora. Não é porque alguém quer neutralizar uma pessoa que, na minha opinião, é totalmente inofensiva como monarca, que nós vamos apoiar a liquidação dos direitos democráticos da população. A esquerda tem também a ideia de que assim, que é outro sinal também de desprezo pela inteligência da maioria das pessoas. Ele fala o seguinte, eles pensam assim, não, nesse momento aqui, nós vamos usar isso daí porque é uma necessidade. No momento seguinte, não vamos usar. É o mesmo raciocínio. Quer dizer, vale para uns, não vale para outros, etc. e tal. A esquerda brasileira, se ela quiser sobreviver, porque eu tenho a tese de que ela está um tanto quanto ameaçada na sua sobrevivência política. Né? Nós vamos discutir isso aqui mais profundamente. Ela precisa começar a ter um programa político que seja um programa político coerente e claro. Esse oportunismo rasteiro não vai levar ninguém a lugar nenhum. Sem falar no prejuízo, né? Porque eu não sei o que o pessoal ganha em banir o monarca das redes sociais. Por que não debatem com ele? Seria o normal. Critica as posições que ele tem é que você não concorda. Pronto. Mas acontece que essa liquidação dos direitos democráticos ela vai ter profundas consequências. Já está tendo profundas consequências.